Além do tema mediático, as eleições primárias do PS, seguro ao António Costa. António Costa, como sabem, tem o apoio incondicional de Carlos César. Lanço este tema ao nosso comentador Carlos Melo Bento, para já a questão de Mota Amaral, que reclama, e se calhar bem, as finanças penhorou algumas casas e está a colocá-las à venda a €1. Não era tradição portuguesa, desde há muitas décadas, apesar do rigor dos salazarismos nos dinheiros, etc., não era tradição as finanças tirarem nem casas nem terras às pessoas. Agora que entramos num país em que, e num regime em que o social tomou uma importância muito grande, aparentemente, quer dizer, formalmente é tudo muito social, tudo muito Estado social, tudo muito socialismo, etc. As finanças agora, na ânsia de fazer dinheiro a qualquer preço, estão a penhorar as casas das pessoas, que é a última coisa. Era tão importante para o Marcelo Caetano a questão das finanças, e estávamos em guerra, que as casas abaixo de um certo valor deixaram de pagar imposto, que chamava-se contribuição predial nessa altura, agora o IMI, não se pagava, estavam isentas, as pessoas até reclamavam, pagavam pouco, mas esse pouco o Marcelo Caetano libertou-os. Vem a democracia, vem os disparates e enfim, para não dizer outra coisa, daquilo que os governos fizeram no tempo das vacas gordas, de gastar a banha das vacas, o leite das vacas, e ficou tudo no uso, que agora numa cegueira que não tem paralelo na nossa história, que é anti-portuguesa mesmo. Será que é a ânsia de ganhar dinheiro? A ânsia de receber dinheiro, porque eles não ganham nada. Eu sei que a dívida é muito grande. Então, vamos lá explicar. E o serviço o que é isso, uma casa a €1? Bom, a pessoa deve, vamos supor, deve €200. E essa pessoa tem uma casa que está nas finanças sem valor. Por qualquer razão, a avaliação é muito antiga, e está lá... Estamos a falar de casas antiquíssimas. Sim, de casas antigas, ou que por qualquer engano ou qualquer coisa está a problema. A casa é penhorada pelo valor que tem, ou então pela dívida de €1, que pode acontecer. Pode acontecer a pessoa pagar uma contribuição e ter ficado para trás €1 de juros de um dia ou dois, e aquilo entra no computador e o computador está-se nas tintas se é €1 ou se é 1 milhão e penhora a casa por €1. Quer dizer, podem-se dar as duas coisas porque a notícia não é esclarecedora. A notícia que veio de que o grupo do PSD, liderado por Mota Amaral na Assembleia da República, reclamou contra a sede das finanças de fazer dinheiro de qualquer maneira. É claro que as pessoas ficam assustadas quando têm uma penhora e vão logo lá pagar, não é? Não é por €1 que alguém vai deixar a sua casa ir a pagar. A não ser que seja uma pessoa que esteja para fora e que nem saiba disso. Se houver um imigrado no Canadá ou na América que esteja lá descansado, pensando que não deve nada às finanças e que entretanto ficou a dever €1 porque o procurador ou qualquer coisa se atrasou um dia, pode até ficar sem a casa por causa daquilo. Portanto, alguma coisa de muito errado está passando no sistema das execuções fiscais das finanças que não devia passar-se. Num Estado sério, isso não se pode fazer, não se deve fazer. Um Estado sério faz avisos, cartas registadas, chama as pessoas, etc., até chegar à casa de moradia da pessoa. A casa de moradia é um castelo da pessoa. A pessoa vive ali, e se não viver ali, para onde é que vai? Vai para debaixo da ponte. E então o Estado gasta milhões e milhões a dar casas às pessoas para depois tirar essas casas de umas pessoas para dar a outras só porque não pagou €1 ou €100 ou €200 ou €1000 que seja. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, há de haver outras maneiras de pressionar essas pessoas, proibindo de receber subsídios, penhorando-lhe as pensões que eventualmente tenham de reforma, etc. Não vai penhorar-se a casa. Mas há uma certa cegueira e há um certo excesso de zelo de alguns funcionários das finanças. Que o computador aceita tudo, a pessoa que põe no computador os dados é que é excessiva, não é? Claro. E sendo excessiva, tem que ser posto na ordem. Mota Amaral fez muito bem, o grupo do PSD fez muito bem, e até admira que não tenha sido a oposição a fazer isso, não é? Porque a oposição é do Partido Socialista, lá fora, e portanto os deputados dos Açores do Partido Socialista tinham mais obrigação do que os deputados do PSD e do CDS de fazerem isso. E, portanto, honra seja ao Mota Amaral que levantou a questão
e que está a dar algum escândalo para ver se eles encolhem as garras e dar a culpa disso à Ministra das Finanças. É muito difícil, porque a Ministra das Finanças é professora catedrática de Finanças e de Economia. Portanto, não me parece que chegue ao nível dela questões dessas, a não ser através da reclamação do Dr. Mota Amaral e dos seus colegas de partido. De qualquer maneira, a questão está levantada, o escândalo está posto, e é mais uma vez a chamar a atenção de que a nossa autonomia é uma autonomia castrada, que nem para isso serve. Portanto, a nossa autonomia é uma coisa de fachada, é castrada e é de fachada, porque o Secretário Regional das Finanças tem a obrigação de prever que isso não aconteça de maneira nenhuma. E se não tem poderes, reclame. Os deputados que reclamem, é a Assembleia Regional que reclame. O que é que estão a fazer? É só receber os salários no fim do mês? Tem que fazer alguma coisa. Os deputados regionais desses conselhos em que isso está acontecendo têm a obrigação de ser primeiro com os outros a levantar a questão na Assembleia Regional e levantar a questão de maneira que qualquer governo de Lisboa seja obrigado a bater a pala à nossa autonomia e não o contrário. Se é que ela existe, a autonomia, não é? Ela existe no espírito das pessoas, agora, infelizmente, por isso é que eu defendi a independência dos Açores, porque sem independência eles não dão importância a isto. Isto para eles é mais uma autonomia municipal de uma Câmara do que outra coisa qualquer. Tribunais, reforma dos tribunais, os atrasos. A reforma dos tribunais, a entrada, houve pressa. A reforma dos tribunais foi entregue a uma comissão que eu chamo uma comissão de sábios. São juízes do Supremo Tribunal, são professores da universidade, são advogados com muitos anos de trabalho, etc., com provas dadas. Não sei se tem algum funcionário, se não tem. Penso que se tiver, tem pouca influência na comissão. Durante 10 anos estudaram esta reforma. 10 anos. Então, esta reforma não é desta Ministra da Justiça. O que é desta Ministra da Justiça é a pressa em que a reforma seja aplicada. Porque me parece que é uma precipitação, querer aplicar de imediato uma reforma que é completamente nova em certos aspectos, altera tudo, até os números dos tribunais deixam de ser tribunais, passam-se a chamar instâncias, deixam de ser secções, passam a ser unidades, quer dizer, coisas que nem os funcionários sabem, nem os advogados sabem, os magistrados sabem, alguns outros não sabem, e o povo então ignora completamente onde sabe onde é que são os edifícios, sabe que sabe de lá dirigir, mas não sabe, os advogados estão à nora sem saber, os funcionários dos advogados pior ainda, sem saber onde é que vão entregar os papéis e tal. O sistema informático faliu, porque não estava pronto na data. Nós, os tribunais, estamos habituados a funcionar com prazos. Até o dia 10 contesta, se não contesta, perde a ação e tal. Mas na eletrónica não é assim. O técnico eletrónico pode resolver o problema e pode não resolver o problema. Pode não resolver, porque a técnica, às vezes nós temos esse mesmo problema, nós advogados temos esse problema, pedimos mais prazo, às vezes o juiz dá, outras vezes não dá, a maior parte das vezes não dá. O juiz pode atrasar-se num despacho, pode atrasar-se num processo qualquer e depois põe abaixo acumulação de serviço, se for juíza porque tive um menino dia tantos de tal e estou de férias de parto, se for um juiz estive doente ou estive numa ação de formação em Lisboa e tal, o advogado já não pode fazer isso. O advogado apresenta no dia 8, se não puder apresentar no dia 8, tem que arranjar um colega que possa fazer, e se não arranjar um colega que possa fazer, o cliente vai perder a ação. Ora, isto não funciona assim na eletrónica, como se viu por este sistema. Está pronto? Se estiver. O que é que a prudência ditava? Se não houvesse pressas, porque isto é tudo por causa dos calendários das eleições do ano que vem. Portanto, eles querem que a reforma judicial esteja a funcionar muito bem já para o ano, quando houver eleições, e a coisa esteja a andar mais depressa. E oxalá, eu rezo para que a coisa ande depressa e bem. Porque se andar depressa e mal, então é um disparate completo. Como é que a coisa devia ter sido feita? Por prudência. Os juízes são, por obrigação, jurisprudentes. São pessoas que sabem de lei, de júris, do que é jurídico, do que é justo, não é? Mas são prudentes. São pessoas que não são imprudentes, não aplicam penas de morte, pessoas que, na dúvida, podem não estar... Claro. Agora já não há pena de morte, mas se houvesse, não é? Ora bem, o que é que acontece aqui? Tínhamos um sistema antigo, que devia ter sido mantido a funcionar sempre, até que o outro estivesse plenamente em funcionamento. E não sei se isso eletronicamente é possível, não, mas se não fosse, penso que era mais fácil pagar um mês ou dois aos dois sistemas
para estarem a funcionar, e quando um deixasse... Funcionava o outro. Quando o outro estivesse em pleno, dizia, agora sim senhor, agora cessa este, entra o outro. Não senhor, cessa este e o outro, despachos da ministra, entra em vigor no dia tanto. Mas entra em vigor o quê? Se entrar. Pois. Se estiver pronto. Se estiver pronto. Ora, X funcionários, dizem os sindicatos dos funcionários precisam, e os funcionários judiciais são os menos reivindicativos que eu conheço. Trabalham como mouros, horas extraordinárias sem receber um centavo, tudo à vida. Tudo à vida. É preciso ser-se um santo para aguentar aquilo. Não sei como é que eles aguentam, francamente. Eles dizem, nós precisamos de mais tantos funcionários. Os tantos lá fora são centenas ou milhares de funcionários que faltam. Aqui são umas dezenas largas. Como é que se pode fazer? Pegar em processos de papel, transformá-los em processos digitais, num curto prazo de tempo, sem férias, sem coisa nenhuma. Isso é impossível. Portanto, o que é que se está a passar? Está a passar-se que nós entregamos os processos, os despachos e os requerimentos no tribunal e o sistema não aceita. Vai-se lá entregar os requerimentos em papel e os funcionários não podem aceitar porque é ilegal. Claro, eu começou um aldrabão, mandei pelo correio, porque eles pelo correio não podem recusar. Eu tenho a prova que no prazo do tal dia 8, eu apresentei até pioras o requerimento. Se o requerimento deu entrada ou não deu entrada no processo devido, não me interessa nada, porque eu cumpri a minha obrigação. Porque amanhã pode haver um juiz que diga, não quero saber se isso estava a funcionar, se não estava. A mim deram uma ordem para fazer e eu faço. Eu cumpro a lei, não tenho que interpretar a lei de outra maneira. Pode haver um juiz desse. São Paulo dos Bicos. É uma coisa incrível. Um tipo é preso por ter cão e preso por não ter. No aspecto processual, os nossos juízes são do melhor que há no mundo, já disse isso aqui várias vezes. A julgar se a pessoa é culpada, se é inocente, se as testemunhas estão dizendo a verdade, se estão dizendo a mentira, se o documento que apresenta é um documento verdadeiro ou se é falso, se o documento quer dizer isto ou se quer dizer aquilo, não há melhores juízes do que os nossos. Estão bem preparados, então os experimentados, é uma delícia trabalhar com eles. Processualmente são todos uns ditadores. Prazo é prazo, duplicado é duplicado, documento é documento, número de testemunhas é testemunhas, não folgam rigorosamente em nada. Pode haver um ou outro exceção. A regra é esta. Mas por norma... A regra absoluta, como se fosse uma coisa militar. Ou mais do que militar. Pois. Não é? Porque na guerra sempre radical. São radicais. Processualmente são radicais. É muito difícil. Eu não sei porquê, porque, claro, o tribunal tem o seu timing. Eu dou-lhe um exemplo. Uma vez apresentei, agora isso já não era assim que era resolvido, mas uma vez apresentei um requerimento com um dia de atraso. Devia ter apresentado no dia 8, apresentei no dia 9. Agora já há uma tolerância de 3 dias com pagamento de uma multa, mas naquele tempo não havia isso. Entregue no dia 9 e disse, como não há juiz, quando houver juiz, ele nem vai olhar para isso. Não houve juiz durante um ano no Tribunal de Ponta Delgada. O processo esteve parado 1 ano. Veio um juiz novo e interferiu-me o requerimento porque estava com um dia de atraso. E disse, doutor, mas então o senhor veio 1 ano para tomar posse. A culpa não é sua, porque o concurso não foi o senhor que abriu. Mas, a lei é a lei. Portanto, há uma cegueira processual nos juízes. Os juízes não têm margem para decisão justa ou justificada. Já têm mais que o que tinham, mas ainda assim não têm tanto como o que deviam ter. Quando a demora das partes não prejudicar o bom andamento do tribunal, e penso que os juízes deviam ter o poder de dizer, olha, isto não prejudicou o andamento do processo, portanto deixa entrar. Será que isso também é um dos factos, porque há em muitas comarcas, ou em dezenas ou milhares, os processos estão cada vez mais acumulados e há atrasos? Bom, vamos lá ver. Há muitas causas para a demora dos processos, mas os tribunais que eu conheço, principalmente o de Ponta Delgada, onde eu trabalho todos os dias, a maior parte dos processos estão em dia. 90%, 95% dos processos estão em dia. Está tudo despachado. Estão despachados, estão seguindo os seus termos, as pessoas estão a ser citadas, os advogados estão a ser notificados, as pessoas estão a ser convocadas para o julgamento, os julgamentos estão-se a fazer, fazem-se ali 6, 7 julgamentos por dia ou mais.
Tribunal de Ponta Delgada, sempre, permanentemente. Não sei como é que os juízes aguentam, porque aquilo é um trabalho, pois com a atenção formidável, que, como eu disse, são muito sérios e não gostam de fazer injustiças, portanto, aquilo é tudo apreciado ao milímetro, para não dizer menos. Há uns processos que são difíceis, por exemplo, uma herança que tem 170 herdeiros na América e no Canadá. Como é que isso pode andar depressa? Se a gente manda as cartas para todos, umas cartas vêm para trás, outras cartas as pessoas já morreram, é preciso chamar os herdeiros, etc. Esses processos têm que demorar necessariamente. É impossível, num processo que haja muita gente, os processos serem rápidos. A não ser que todos fossem diligentes e respondessem às cartas e assinassem os avisos de sucessão. Há processos que têm prioridade? Há processos de réus presos que têm prioridade. Há processos de violência doméstica que têm prioridade. Quer dizer, há uma série de processos que não param nem em férias, nem em coisa nenhuma, nem sábados, nem domingos. Portanto, quando um indivíduo está preso, esse processo passa à frente dos outros todos e é despachado mais rapidamente que qualquer outro. A violência doméstica também. Há uma série de processos que são considerados por lei urgentes. Esses não param. E quando não está o juiz efetivo, avança logo outro juiz substituto. Portanto, esses processos nunca param. E avançam rapidamente, não há demoras de espécie nenhuma. Há de quem demorar. Por exemplo, uma pessoa que está presa e que fica um dia mais preso porque o escrivão contou mal ou esqueceu de despachar naquele dia o mandado de soltura, ele tem logo um processo disciplinar e vai ter consequências gravíssimas para a vida profissional dele. Portanto, os processos urgentes, esses andam acima dos outros todos. Às vezes também o legislador exagera e considera urgentes processos que não deviam ser. Por exemplo, as insolvências estão com processos urgentes, andam em férias. Os advogados não podem ter férias porque têm um certo de processos urgentes e, portanto, se recebeu a notificação, têm X dias para responder, não podem estar de férias por causa disso. Então, há aqui um sistema que tem que ser revisto porque nem todas as coisas merecem o título de urgente. Mas pronto, o legislador mandou e nós obedecemos à lei. A maior parte dos processos estão em dia. Acontece. Se a juiz ficou grávida, e como aconteceu aqui, ficou grávida, os colegas ofereceram-se para substituir, distribuíram os processos por eles, uns outros 4 juízes, mas entretanto o governo tirou a subvenção que eles tinham por trabalho extraordinário e tal, e os juízes, enfim, eu tenho tanto serviço no meu próprio tribunal, se eu vou fazer a dos outros, vou-me atrasar, vou receber menos por isso, então os juízes arranjem quem é substitui. Aquele juiz teve um atraso muito grande por causa disso, até vir um juiz que, evidentemente, quase se esgotou para pôr o seu tribunal em dia, porque tinha serviço acumulado e as pessoas reclamam, etc. Há outros casos em que o método do juiz despachar é muito lento, há pessoas que são muito complicadas, há uns que são muito expeditos. Eu já falei aqui neste programa do Dr. Paulo Amaral, que é desembargador na relação de Évora. Esse homem, com qualquer código, com qualquer processo, aquilo era um Maserati da justiça, era uma rapidez total. Uma vez cheguei 5 minutos atrasado, já tinha a sentença. O que é que o senhor vem fazer cá? O senhor vem para o julgamento. Já está feito, o senhor não compareceu à hora. Já estou 5 minutos, não há uma tolerância. Comigo não há tolerâncias. E claro que eu nunca mais cheguei atrasado a um julgamento dele. Mas a secção estava rigorosamente em dia. A escrivã Valdemira dizia, não senhor, eu gosto imenso de trabalhar com ele, não há nada em atraso, está tudo resolvido. Mas isto foi claro, é uma pessoa com um grande sentido de justiça, com um grande conhecimento do direito, enfim, e nos tribunais em que ele entrava parecia que não havia serviço, porque ele despachava tudo tão depressa que parecia que podia vir mais. Mas há juízes que são muito lentos a despachar, a apreciar a prova, gostam de estudar bem aquilo, ouvir as gravações dos depoimentos das testemunhas 2 e 3 e 4 vezes até se convencerem que aquilo é verdade ou que é mentira. E, portanto, esses juízes não deviam ser colocados em tribunais de grandes movimentos, deviam ser colocados em tribunais de menos movimento para poderem ter tempo para estudar as coisas de acordo com o seu ritmo. As pessoas são todos iguais, há juízes mais inteligentes, outros menos inteligentes, há juízes mais cultos, outros menos cultos, são humanos, são pessoas. Claro. E, portanto, e depois há também advogados que levantam problemas difíceis. Olha o artigo tal, olha o decreto tal, olha o código tal, e o juiz tem que estudar isto. E como tem processos urgentes, este fica para aqui e vou estudar os outros, portanto aquele vai demorar mais um bocadinho. Portanto, há uma série de situações que podem demorar um processo, mas no conjunto
a maior parte dos processos funciona razoavelmente. Só que é tal coisa. Um juiz devia ter 300 processos. E tem 3.000. E tem 3.000. Porque despachava um processo por dia e era a sua obrigação. Estes despacham 5, 6, 7, 8 processos por dia. Estão sempre atrasados. Tinha um juiz aqui de Volta Delgada a dizer: se querem mais justiça, arranjem mais juízes. Pois. Muito bem, vamos para mais um tema deste programa Duelo de Ideias. Se calhar o tema mais mediático, se calhar, a questão das primárias do PS. Seguro, António Costa. Uma questão: será que Seguro, logo após a manifestação pública de Carlos César dizer que está ao lado de António Costa, Seguro passa a ser persona não grata para os socialistas nos Açores? Bom, eu penso que os socialistas são menos seguidistas que os outros partidos. Eram. Agora não sei como é que está, porque um partido que está no poder junta muita gente que não é propriamente daquela ideologia e que uma questão de oportunidade. Quando se ganha, toda a gente está lá. Mas o núcleo duro do PS sempre foi de pessoas que pensaram independentemente. Era o partido muito dividido por causa disso. Enquanto que o PSD de Mota Amaral seguia o líder, não é? E portanto, às vezes sem pensar, eram incondicionais do líder e consequentemente tinham aquelas maiorias esmagadoras durante 20 anos, nunca teve problemas. Já o Partido Socialista teve mais dificuldade. César teve que ir desviando uns crónicos antigos e tal, uns dinossauros da política que teimavam em determinadas teorias que ele considerava que não tinham votos por causa disso. Foi-os afastando, foi-lhe dando umas prateleiras e conseguiu maiorias confortáveis para si e para o sucessor dele. O Partido Socialista nos Açores penso que há de ter, eu não sei, não conheço bem como é que funciona, porque não sou socialista, nem estou bem dentro disso. Mas se é verdade aquilo que eu penso deles, deve haver quem esteja do lado de Seguro e deve haver quem esteja do lado do António Costa. Só que eu acho que é a tradição na democracia portuguesa, desta democracia recente, não é da antiga, a antiga não era assim. Quando um líder perde, é substituído. Pode-se dizer: mas Seguro não perdeu. Sócrates perdeu, foi-se embora, foi substituído por Seguro. Seguro, houve umas europeias, houve umas autárquicas e tal. Eu fiquei em excesso com piada que até o Rato Mickey podia vencer o Passos Coelho, porque ele estava de tal maneira, a parte negativa da dívida e da troika lhe caíram em cima, que ele estava de tal maneira fragilizado do ponto de vista político que qualquer líder ganhava. Depois o António José Seguro, o PS de António José Seguro, conseguiu uma vantagem, mas muito estreita. E a partir daí eu penso que o António José Seguro pelo menos devia ter posto o cargo à disposição. Por causa desta tradição, não é? A tradição de que perde, sai. Não é bem como o futebol, mas é quase. Ele convenceu-se que estava a fazer um bom trabalho e não se apercebeu que politicamente tinha tido um desgaste brutal naquelas eleições, o que deu uma força muito grande ao Passos Coelho e até ao Paulo Portas, não é? Porque líderes de dois partidos que estão no poder têm um desgaste, mas têm dinheiro e poder, não é? E portanto quem tem dinheiro e poder tem sempre possibilidade de arranjar mais votos que os outros. O PS de António Costa é um indivíduo com carisma. Eu ouço, quando ele aparece na comunicação social, ouço o que ele diz. Não diz disparates. Não diz qual é a pressa, não diz de uma maneira muito clara, não diz as coisas que o António José Seguro diz e que parece que não pensa quando fala. António Costa é um indivíduo ponderado, está na Câmara de Lisboa relativamente bem prestigiado, tem uma postura física, não faz gestos exagerados nem nada, parece um grande senador romano antigo e tal, portanto é uma figura apelativa. Carlos César aparece como uma espécie de lugar-tenente de António Costa, daí que eu imediatamente tenha aderido à facção dele, mesmo sem perceber nada do socialismo, mas aderi porque Carlos César, num cargo importante em Lisboa, é a melhor coisa que pode acontecer aos Açores. Ele governou os Açores durante 16 anos, sabe quais são as nossas dificuldades, sabe quais são as nossas necessidades, e se houver um líder em Lisboa que lhe deva alguma coisa de importante, certamente que isso vai ser benéfico para os Açores. Deus queira. Porque o sucessor dele foi digitado por ele, naturalmente, não é? Ou pelo menos foi escolhido entre aqueles que ele entendeu. E parece que bem, porque os açorianos aprovaram,
aquele que mais possibilidades tinha de dar a vitória ao Partido Socialista para benefício dos açorianos e dos Açores, porque a gente está aqui, nós não podemos nunca esquecer que o que está em causa aqui não é o PS, nem o CDS, são os Açores e principalmente os açorianos, não é? Claro. Os Açores ao serviço dos açorianos. Como dizia a Natália Correia, os Açores são dos açorianos como os açorianos são dos Açores. Portanto, isto é preciso que fique bem claro nesse aspecto. Penso, outro dia perguntei informalmente ao Dr. Mota Amaral o que é que ele achava, que quem é que ia ganhar. Ele disse, o Costa por larga margem. Não é, digamos, a impressão dos próprios adversários de que o António Costa irá ganhar, mas pode acontecer o contrário. Ninguém sabe que estas coisas da política às vezes podem não ser exatamente o que as sondagens rezam, não é? Claro. E pode acontecer diferente. Em termos do que seria útil para nós, já disse que o António Costa era melhor. Em termos de respeito pela autonomia, nem um nem outro ainda disseram nada. Que é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. O Carlos César deve estar muito preocupado agora em vencer estas primárias e, portanto, não tem tempo ainda para se debruçar. Mas deixa-me perguntar, a última sondagem, há apenas uma diferença entre António Costa e Seguro de 1%, 2%? Eu penso que não é isso, é em termos das distritais. Portanto, um ganhou 10 distritais e o outro 9, mas nem todas as distritais têm o mesmo tamanho. E parece-me que ele em Lisboa ganha por 80%. Ora, Lisboa é um mundo enorme, vai desequilibrar tudo a favor do Costa, se mantiver essa a postura e se não houver escândalos pelo meio, sabe que nestas coisas da política guardam-se os trunfos na manga para se tirar em cima da mesa para lançar na altura. Muito bem, hoje não há livros, não é? Não, mas eu queria-lhe falar num livro. Estou a ler um livro fascinante que é de trazer aqui. Não sei até se já trouxe, mas agora que eu acabei de ler, que é O Capitalismo, Deveríamos Comprá-lo, que é de um professor americano, de Dartmouth, Massachusetts, que foi diretor do Departamento de Economia e Sociologia, o professor Yale McGrath. É um homem de origem judaica, oriundo da Rússia. Os avós ou os pais emigraram para os Estados Unidos, ele já nasceu nos Estados Unidos, é casado com uma senhora da ilha de São Miguel e vem cá passar as férias e tal, e eu tive a sorte dele me oferecer o livro. O livro é fascinante porque, e deve ser lido por toda a gente, principalmente pelos responsáveis políticos, porque ele faz uma radiografia da economia e da sociedade americana que é exatamente encaixável em todas as sociedades modernas. Tudo igual. E os erros que ele aponta, as previsões que ele faz e as soluções que ele aponta devem pelo menos ser meditadas. Para a semana é trazer um. Até para a semana. 3 temas para o programa de hoje: mediáticos, Seguro e António Costa estão a lutar por um lugar. Também falamos sobre a reclamação de Mota Amaral face às casas que foram penhoradas e colocadas à venda por €1 e também demos uma pincelada sobre a reforma da Justiça. Para a semana voltamos. Até lá.